resolvi fazer uma pesquisa sobre o porquê da exclusão cultural. Dá para você fazer a inclusão cultural em um curto espaço de tempo. É um benefício da telecomunicação, da telemática, incalculável. Carlos Rolim Afonso é pedagogo, psicólogo, administrador e estatístico, graduado em pedagogia, com especialização em psicologia do trabalho. Organizou e coordenou com pioneirismo cursos de pós-graduação lato sensu em treinamento e desenvolvimento de recursos humanos na PUC de São Paulo, em 1975, e nas Faculdades Metropolitanas Unidas, em 1973 e 1974. Titular da Academia Paulista de Psicologia, na cadeira número 3, e da Academia Cristã de Letras, na cadeira número 11. Possui longa experiência na docência universitária. Participou de bancas examinadoras de concursos públicos para as funções de psicólogo, estatístico e administrador, e de titulação universitária na pós-graduação, desde antes da legalização da profissão do psicólogo, da qual foi promotor ativo. Possui um trabalho de mais de 30 anos na direção de unidades empresariais que tinham por objetivo selecionar e treinar os seus recursos humanos. Fundou, juntamente com Fernando Amaral, o Instituto Henri Pierron de Psicologia Aplicada, onde foram elaborados mais de 2.000 processos de orientação vocacional e dezenas de processos de seleção profissional. Foi consultor da Organização Pan-Americana de Saúde, em missão oficial do Brasil no Uruguai, na elaboração de programas de treinamento pessoal e de avaliação de desempenho. Participou da criação do Centro Interativo de Administração, Negócios, Educação e Telemática, o CIANET, onde foi diretor-geral por 4 anos, quando desenvolveu estudos e programas de educação à distância e promoveu o primeiro curso de nível de pós-graduação sobre tecnologia educacional, em convênio com a Syracuse University de Nova York. Ainda na área de educação à distância, foi representante pela Informar, assessoria educacional, do CEPAD, da Universidade Politécnica de Madrid. Publicou vários artigos e livros relacionados à educação, cultura, administração e psicologia. Participou e tem participado ativamente em várias associações de classe, como a Sociedade Paulista de Psicologia, a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, a Cooperativa de Crédito dos Empregados da Sabesp e a Associação Brasileira de Cultura. O meu interesse pela psicologia, eu poderia dizer que remonta a 1950. Quando eu terminei o curso médio, eu tinha 2 opções, ou fazer o curso colegial, científico ou clássico, ou o curso normal, formação de professores. Inicialmente eu optei por fazer o curso científico, né? E até que me dei bem, né, com as matérias fundamentais, que eram matemática e física. No segundo ano, né, em vez de continuar no científico, fui para o curso normal, porque poderia aproveitar o primeiro ano do curso científico. Então eu fiz 2 anos de curso normal. E nesse curso tinha um professor de psicologia, que se chamava Armando Gomes. Ele é muito vibrante e muito competente, né? E ele estimulava bastante a gente a se interessar pela sua disciplina. E eu pude corresponder. Até que em todas as provas que eu fiz nesses 2 anos de curso normal, na cadeira de psicologia, eu tive a nota máxima nos 2 anos. Então, surgiu aí o meu interesse pela psicologia. E quando eu vim para São Paulo, eu fazer o vestibular na PUC, lá no curso de pedagogia, eu tive a sorte também de ter no curso o professor Enzo Aze, um dos grandes professores que tinha então na PUC, era dotado de um conhecimento científico muito forte em psicologia experimental, psicologia geral e psicologia da aprendizagem.
E com a sua garra, com a sua maneira assim bastante forte de fazer valer a teoria psicológica, ele a todos cativava. E também em termos de leitura surgiu o meu interesse pela psicologia. Eu, quando jovem, eu li um livro de Goethe. Era um filósofo, poeta e cientista alemão, nascido em torno de 1760 e faleceu em 1832. A frase que cunhou no meu espírito, e até hoje eu lembro, era o seguinte: bem sei que não somos iguais e que não o podemos ser, mas acho que aquele que se julga ser necessário afastar-se do que se chama o povo para fazer-se respeitar é tão censurável quanto um covarde que se esconde diante do inimigo porque tem medo de sucumbir. Então, essa frase marcou muito porque eu vi nela a preocupação do autor com o ser humano, principalmente com aqueles mais desfavorecidos. Após ter terminado o curso, então, de pedagogia, eu comecei um trabalho no antigo Departamento de Água e Esgotos do Estado de São Paulo. Era uma autarquia estadual que estava montando um órgão para recrutar, selecionar e treinar os seus funcionários. A então chefe da unidade, a doutora Maria de Lourdes Campos Viegas, uma psicóloga de renome, me chamou para uma entrevista, indicada que fui pelo professor Enzo Aze, da PUC, e eu fiz a entrevista, entre outros, e fui o escolhido. E assim, em dia 30 de julho de 1956, eu tomei posse nesse cargo e em seguida já comecei trabalhos relacionados com a psicologia. A primeira coisa que tivemos que fazer é organizar provas para selecionar pessoas para os diversos cargos da empresa. O processo seletivo que nós montávamos constava de provas de conhecimentos gerais, de provas de conhecimentos específicos, provas de nível mental, provas de aptidões e prova de personalidade. Como a aplicação era muito frequente, então nós tínhamos que constantemente estar alterando, modificando essas provas para que não tornasse do domínio público. E ao aplicarmos essas provas, antecedidas sempre por uma entrevista aos candidatos, nós tínhamos que verificar se essas provas eram válidas, se eram precisas, se elas tinham sensibilidade, isto é, se elas tinham poder de discriminar. Discriminar o quê? O candidato bom do candidato não muito bom, do candidato não muito bom com o candidato muito ruim. Era um trabalho muito complexo, porque envolvia conhecimento de estatística aplicada à psicologia, né, que nós chamávamos naquela época de psicometria, quer dizer, como mensurar os aspectos psicológicos das pessoas com validade, né, para que realmente isso pudesse ser considerado como uma prova que estava realmente selecionando o pessoal para entrar na empresa. Paralelamente a esse trabalho que desenvolvíamos no DAI, eu e um professor, Fernando Villemor Amaral, montamos uma instituição denominada Instituto Henri Peron de Psicologia Aplicada. O que consistia esse escritório? Em fazer orientação vocacional, orientação profissional e seleção profissional. Então, nós utilizávamos praticamente as mesmas técnicas que se utilizava no DAI, né, e também que ele utilizava para fazer as avaliações psicológicas, para encaminhar os alunos que nos procuravam para os cursos mais adequados com as suas potencialidades, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a sua aptidão, com seus interesses. Nós aplicamos nesse período de 58 a 62 mais de 2.000 processos de orientação vocacional. Isso tanto individual como coletiva. Então isso nos deu muita gratificação, porque até hoje eu encontro ainda com pessoas aí na rua que dizem: eu fiz engenharia porque no seu relatório era melhor que eu fizesse engenharia e eu estou muito bem como engenheiro. E também na parte de seleção profissional. Muitas empresas que nós atendíamos depois davam um feedback positivo de que realmente nós tínhamos selecionado a pessoa certa para o lugar certo. E nessa época de 1959, foi realizado no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Internacional de Psicologia.
E foi excelente o congresso, teve novas apresentações de pessoas de vários países e deu para nós assim uma fundamentação muito interessante que pudemos aplicar depois nos trabalhos que vínhamos desenvolvendo, tanto no DAI quanto no Instituto Henri Peron. Estando na área de psicologia, nós fomos convidados em 1960, começo de 60, participar de uma comissão para estudar os currículos, os novos currículos da faculdade, incluindo o currículo de psicologia. As faculdades iriam passar a ministrar também cursos de psicologia. E também nessa época nós participávamos de bancas examinadoras, antes, evidentemente, da regulamentação da profissão, para dar atestado de especialista em psicologia clínica a pessoas recém-saídas de cursos de filosofia, de pedagogia, de ciências sociais e que gostavam da psicologia, então eles faziam as suas teses e eu participava na banca como responsável pela parte de estatística das teses que eram feitas, né? Em função da experiência que a gente tinha no DAI, fazendo provas, questões objetivas para a seleção de pessoal, o MEC fez um convênio, o Ministério da Educação e Cultura fez um convênio com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para que fosse elaborado instrumento normativo para a classificação dos alunos em sala de aula, para verificar o aproveitamento escolar, como é que estava sendo feita a avaliação do aproveitamento escolar. E eu fui convidado a elaborar esse instrumento, que é um manual que eu elaborei, que se chama A Necessidade de Medir e Medir Bem. Quer dizer, como medir o aproveitamento escolar. Então eu dei vários critérios psicométricos e estatísticos, né, para que pudesse fazer essa avaliação. E esse manual foi distribuído para a rede escolar do Estado de São Paulo, isso em 1962. Durante o trabalho que fazíamos juntos, eu e a doutora Maria de Lourdes, recebemos um convite da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo para fazer um teste que servisse para avaliar os candidatos aos cursos da FATEC, né? Então nós bolamos, né, uns itens, abstrato espacial, para verificar a inteligência abstrato espacial dos candidatos e aplicamos num grupo de 300 estudantes, né, candidatos a entrar nos cursos da FATEC. E aproveitamos para fazer a validação, comparar o resultado obtido pelos candidatos no vestibular e depois a média de aproveitamento escolar durante o curso. Depois fazíamos a correlação entre os resultados aplicados obtidos no teste e com os resultados obtidos na avaliação do aproveitamento escolar. Houve correlação, então nós chegamos à conclusão que o nosso teste tinha valor preditivo, quer dizer, era capaz de predizer o aluno que foi bem no teste seria um bom aluno, o aluno que não foi bem no teste não seria um bom aluno. Depois nós íamos dar continuidade, né, para ampliar a sua aplicação em uso em outras escolas. Aí veio a falecer a doutora Maria Lourdes Campos Viegas e eu me desinteressei em dar continuidade a esse trabalho. A partir então da década de 70, quando foi criada a Sabesp, a profissionalização da área de recursos humanos foi assim o ponto fundamental da constituição dessa companhia. E eu tive a oportunidade de ser o primeiro gerente da área de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal. Então aí nós tivemos que organizar e realizar uma série de seminários envolvendo aspectos psicológicos, né, como motivação, liderança, relacionamento interpessoal, comunicação, para que os conflitos fossem diminuídos e a eficiência da empresa e a sua eficácia ficassem mais assim comprovadas, né, perante aos seus usuários. Agora nós podemos até já entrar um pouquinho na parte da cultura. Esse Instituto Brasileiro de Cultura, do qual eu fui vice-presidente e era na época, montou então esse curso procurando desenvolver mais os aspectos psicológicos e éticos na vida das empresas. Então era um curso que a gente tinha que dar para empresários. Tinha o humano na empresa, que era eu que dava, para mostrar para os empresários que era possível ganhar dinheiro nos negócios com ética. Em termos assim de continuidade de participação em atividades
que envolva a psicologia, a cultura e a educação, eu venho desenvolvendo há alguns anos o papel de diretor pedagógico de duas instituições de ensino. A primeira instituição chama-se Associação Educacional e Assistencial de Pedreira. A segunda instituição também que eu venho já há 4 ou 5 anos é Escola Aprendizagem e Desenvolvimento. Em função das atividades que eu vinha desempenhando, eu fui convidado por um grupo de acadêmicos da Academia Paulista de Psicologia, em 1997, a concorrer a uma vaga que existia na academia. Uma eleição que houve para escolher, eu fui escolhido e desde junho de 1997 eu tenho a honra de pertencer à Academia Paulista de Psicologia. O patrono da cadeira é o professor Fernando Azevedo, uma personalidade ímpar na história da educação e também da política brasileira, porque foi Fernando Azevedo que fez o projeto de lei para a criação da Universidade de São Paulo em 1934. Então é um eminente patrono que eu tenho a satisfação de ocupar a cadeira com o seu nome. Nesse período que eu desenvolvi essas atividades, tanto na particular como em instituições públicas, me deram elementos para eu escrever alguma coisa. E eu escrevi o primeiro livro em 1978, um capítulo sobre o treinamento na empresa, a empresa moderna. E nesse capítulo eu procuro mostrar que realmente o treinamento hoje dentro das empresas é indispensável. Por quê? Porque você sai da faculdade, quando você entra na vida do trabalho, você vai verificar que o que a empresa está querendo é um pouco diferente daquilo. E eu escrevi um outro livro, ditado em 1992, Administração Moderna de Antigamente. O que eu procurei retratar nesse livro? Uma experiência vivida com o corpo gerencial das empresas. Eu vi como os gerentes tratavam os seus subordinados, os seus colegas e os seus superiores, e eu procurei tipificar essas figuras. Depois de ter trabalhado com o Instituto Brasileiro de Cultura e com a empresa na parte de seleção, treinamento, envolvendo a parte psicológica, eu resolvi fazer uma pesquisa sobre o porquê da exclusão cultural. Comecei por definir esses termos, cultura, psicologia e telemática, e qual o papel de cada um nesse desejo meu de democratização da cultura. Então eu vi na cultura, através do dicionário SESC, e lá como é que ele define cultura? Como o produto dos esforços criadores dos membros de uma sociedade, sejam eles artísticos ou científicos, para aumentar os seus conhecimentos teóricos e práticos como algo que precisa ser mais universal. E eu vi na psicologia que ela, ocupando-se dos problemas do comportamento humano, ela torna-se, ao mesmo tempo, um agente e um paciente das inclusões digital e cultural. E vi na telemática um instrumento necessário para que as informações possam chegar aos consumidores de cultura em tempo oportuno e utilizando desses meios todos que nós conhecemos hoje, computador, a informática, a internet, a videoconferência, a teleconferência, DVD, o CD-ROM, enfim, todos esses instrumentos que hoje estão com um nível de utilização muito grande. Então, para comprovar essa verdadeira simbiose comportamental, cultural e da tecnologia, vamos buscar na mídia uma resposta às seguintes indagações. Primeira, por que a grande maioria da população não tem acesso aos bens e às produções culturais? Segundo, qual a contribuição que essas modernas tecnologias da informação, da comunicação, podem dar ao desenvolvimento cultural? E terceiro, em que sentido a psicologia pode canalizar e aglutinar esforços
para que certos mecanismos psicológicos podem produzir cultura. Então nós vamos procurar dar respostas a essas 3 perguntas. A resposta à primeira pergunta são 3 respostas. Primeiro, desinteresse do poder público na definição de políticas públicas de inserção cultural. Segundo, é a carência de escolaridade. A nossa população carece de uma escolaridade maior. E, em terceiro lugar, falta de agentes motivadores. Não existe ninguém que esteja disposto a motivar as pessoas a procurarem o conhecimento dos bens e das produções culturais. E nós poderíamos citar aqui uma pesquisa que foi feita agora o ano passado, em junho, pelo Instituto de Cidadania, em que foram entrevistados 3.500 jovens de 18 a 24 anos, em 198 cidades e de 25 estados. O que apareceu aí? 50% desses jovens nunca foram a uma biblioteca. 23% declararam nunca ter lido um livro. 39% nunca foram ao cinema. 62% declararam que nunca foram a um teatro. 69% declararam nunca foram a um museu de arte. E 62% nunca assistiram a um concerto de música clássica. No momento em que você dispõe aqui de um museu, vamos citar o Museu do Ipiranga, hoje o Museu Paulista. Se você pega um professor de história, leva no museu, vai vocês lá filmando o professor explicando cada coisa que tem no museu e a sua história, e coloca isso num DVD e manda isso para os 5.500 municípios que tem no Brasil, diretamente ao secretário de Cultura de cada município, pedindo, né, para que eles mostrem para a população, então nas escolas. É um negócio que não fica muito caro e você atinge assim a população inteira quase que de imediato com um DVD. E é um benefício da telecomunicação, aí, da telemática incalculável. Dá para você fazer a inclusão cultural em um curto espaço de tempo. Tem o Instituto Cultural Itaú, por exemplo, que já está fazendo alguma coisa nesse sentido. Ela já fui no Instituto Cultural na Vida Paulista, já vi lá museus em DVD, então é coisa que é factível, é coisa que pode ser feita, que se houver vontade política, isso aí pode ser concretizado num curto espaço de tempo. A psicologia, com as técnicas motivacionais existentes e também com o conhecimento dos interesses das pessoas em se desenvolver, ela pode auxiliar e muito. Basta que se conheça aquela teoria de Maslow sobre as necessidades humanas. Existem 5 estágios das necessidades dos homens, das pessoas. Primeira necessidade básica necessidades fisiológicas. Atendendo a essa necessidade, imediatamente o ser humano passa a ter outra necessidade, que é a de segurança. Quer dizer, eu como, eu satisfaço a minha necessidade básica, mas eu quero satisfazer sempre. Satisfeita a necessidade de segurança, ele passa a ter necessidades sociais, necessidade de relacionamento. Eu quero comer primeiro, quero comer sempre e quero comer em boa companhia. Satisfeita essa necessidade de relacionamento, surge a necessidade de autoestima. Vencida essa necessidade de autoestima, vem a outra necessidade, que é de autorrealização pessoal, profissional. Nós temos uma porcentagem muito grande da população que não tem satisfeita as suas necessidades básicas. Não adianta você ir levar cultura para uma camada da população que não tem satisfeita a sua necessidade básica de alimentação. Nós só podemos estar preocupados em dar cultura para quem pelo menos já preencheu as 2 primeiras necessidades, né, de sobrevivência e de segurança, né, de ter sempre, porque já a inclusão no bem cultural já está relacionado mais com essas necessidades sociais, né, e também de autoestima e de autorrealização. O que vai se perceber, né, com essa inserção cultural, ou possibilidade de inserção cultural, é que pelas reações psicológicas que a gente tem observado, né, quem assiste um espetáculo pela primeira vez,
ele tem uma sensação de bem-estar, uma sensação de alegria que contagia as pessoas e que isso deve se transformar numa força motivadora, porque quem tem a incumbência, a responsabilidade de levar esses bens culturais, se toque por isso. Veja que é agradável proporcionar às pessoas por quê? Porque elas se sentem felizes, porque elas se sentem alegres, né? E também se sentem felizes porque viram e porque também somaram alguma coisa nos seus conhecimentos. Para que a gente realmente verificasse o grau de felicidade, de alegria, nós recorremos a pesquisas publicadas e a pesquisas também feitas por nós quando frequentando espetáculos e conversávamos com pessoas saindo do espetáculo para ver qual a reação delas, né? Então a gente percebia que elas ficavam mais orgulhosas porque se sentiam mais seguras, né? Mais sociáveis e por consequência se sentiam também mais cidadãs, né? Que esse é o fator principal, né, de quem assimila a cultura, é que ela se sente mais cidadã. Isso daí é comprovado por pesquisas bibliográficas, também por pesquisas que você faz no dia a dia, conversando com as pessoas que têm acesso a qualquer tipo de bem cultural, né? E as pessoas passam também a distinguir melhor o feio do belo, o ruim do bom, o progresso do atraso, o real do imaginário. E outra coisa também que se notou foi que algumas habilidades apareceram nas pessoas que começaram a frequentar essas produções culturais. Elas se tornaram mais atenciosas, mais pacientes, né? Acabaram também desenvolvendo certas virtudes, como o otimismo, né? De ver as coisas sempre por um prisma mais positivo, né? À vista de todas essas informações, esses dados, que eu espero ter que complementá-los futuramente com outras pesquisas, outros trabalhos, eu chegaria à seguinte conclusão. Vamos conclamar a todos os brasileiros, principalmente aqueles que têm poder de decisão, a batalharem para que o índice de desenvolvimento humano, hoje baixíssimo do Brasil, seja melhorado, que seja mais compatível com a grandeza do Brasil e com as possibilidades que nós temos nesta nossa terra, Brasil.